Eu sou a Francisca Evany e meu grupo é composto pela Ana Gabriele, a Antônia Ellen, a Clara Beatriz, a Daniele Dara e o Francisco Leonardo. E juntos falaremos sobre a estabilização, reformas e desequilíbrio macroeconômico, governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos de 1995 a 2002. Os tópicos que cada um irá falar começará pela Antônia Ellen, que falará sobre a introdução e a batalha da estabilização, a Clara Beatriz, a crise na gestão e a crise fiscal, a Ana Gabriele, o desfecho do desequilíbrio econômico e o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, a Daniele Horácio, o regime de metas de inflação e reforma do período, o Leonardo, políticas sociais e privatização, e eu, Francisca Evany, uma década de transformação, a mudança em 3 estágios. Boa noite, professora. Eu sou a Ellen. Irei falar um pouquinho aqui sobre a parte introdutória, onde a questão está voltada ali para o período após a democratização de 1945, né? Onde o Brasil ele foi marcado ali por ciclos históricos de governos militares com duração de 20 anos e também com a questão de governos democráticos também marcados por 20 anos, né? Diante desse processo de governo militar e governo democrático, a gente traz a questão do retorno, né, das Forças Armadas aos quartéis, né? Marcada ali pela questão da posse de José Sarney, né? Que ele não foi um governo militar, não foi mais um governo militar, porém ele ainda foi escolhido de forma indireta, né? E aí isso já traz ali que nesse período de governo democrático, e aí ao longo do interregno do regime da força, o país ele teve alguns dos seus presidentes, de certa forma, com seu mandato interrompido, nas quais algumas circunstâncias dramáticas para a sociedade prevaleceram. Tivemos como primeira ali a questão de Getúlio Vargas, né, que se suicidou-se ao meio de uma crise existencial política, seguido por Jânio, que teve ali a renúncia do seu mandato. Posteriormente tivemos João Goulart, que foi ali desposto, né, por um golpe. E por último, para fecharmos, temos a questão de Fernando Collor, que ele foi afastado mediante um impeachment. Diante dessas circunstâncias, nessa disputa de eleições, a gente traz a questão do governo de FHC, né? Que foi marcado justamente ali porque, por ser um sociólogo, já ter estudado crises anteriores existenciais no país e por ter ali, de certa forma, acompanhado Collor como um alto expoente político, né, de partido. Ele sabia que as alianças, ele já via que as alianças políticas, né, elas eram essenciais para poder governar o Brasil. Ou seja, ele já associava as alianças políticas para o aumento de infraestrutura, para transformar estruturas. A segunda coisa está voltada ali para a questão que ele foi eleito para vencer a estabilização, a inflação, ou seja, ele já teria ali uma parte essencial na questão da inflação, e a forma com que o seu governo ele seria visto pela história justamente pela questão do êxito na matéria, ou seja, pelo combate à inflação. FHC ele já tinha essas visões, né, que ele foi eleito ali para vencer de certa forma a inflação, porém ele já tem um outro olhar em concepção à questão da história, né? Porque se ele trouxesse ali algo que realmente melhorasse a situação em que estava o país se enfrentando, ele já seria ali, de certa forma, visto, né, pela história, justamente pela questão do seu êxito na matéria, ou seja, pela maneira pelo qual ele trouxe uma solução e implementou para que essa solução ela tivesse resultado. Dando continuidade aqui, a gente traz a questão das batalhas pela estabilização, a batalha da estabilização, né? Marcada justamente pelo primeiro governo de FHC, marcado pela estabilização. Por que foi um governo marcado pela estabilização? Porque ele atuou de forma que
a conseguisse, de certa forma, chegar à estabilização. Ele já foi um governo ali que já se iniciou sob essa intensa pressão por diversas razões, né? Justamente por ter planos anteriores fracassados, ele já teve ali, como podemos dizer, a questão da missão de conseguir realizar algo que pudesse salvar ali a estabilidade do país em qual se enfrentava. Então, ali, a gente já traz alguns aspectos que foram relevantes para essa questão da batalha de estabilização. De primeira, a gente já traz a questão ali que a economia do Brasil já se encontrava ali em estado de colapso, né? Justamente pela questão do plano cruzado, em que o boom do consumo mal administrado ele já teria sido um dos principais fatores que teria provocado a questão da estabilidade no país. Já posteriormente, a gente também a questão do PIB, né, que já teve ali a questão da relação com o mesmo período anterior, né, do ano anterior, que teria sido somente de 11%. Segundamente, trazemos a questão, né, da crise do México, na qual a situação do balanço de pagamentos, ele levou ali, de certa forma, uma drástica diminuição, né, com efeitos sérios, né, principalmente sobre eu não consigo pronunciar direito, currency board, né, argentino, porque começava ali a alimentar, de certa forma, a suspeita de que regimes de câmbio rígido, eles poderiam não, de certa forma, ser tão eficientes para essa questão de estabilidade, né? E vai voltar ali um pouquinho também para levar a possibilidade que o Brasil, de certa forma, ele tinha a possibilidade, né, de ser o próximo país a ser afetado por uma crise semelhante à crise do México. Por último, a gente traz a questão da redução da entrada de capitais, né, relacionadas ao ambiente externo, onde as reservas internacionais começaram a cair de forma sucessiva. Já traz uma abordagem a questão do Plano Real, que tinha sido lançado em 1994, com um certo valor de 43 bilhões. E aí, posteriormente, ele já teria decaído ali para somente 39 bilhões, seguido novamente de uma queda para 34 bilhões, né? E aí, sucessivamente, estavam decaindo, estavam reduzindo, com os períodos não tão distantes. E aí, justamente, né, essa questão já traz uma abordagem para alguns pontos das medidas implementadas, né, pelas autoridades, ou seja, pelo governo da época. E aí já traz uma abordagem dos pontos positivos e pontos negativos com base nas batalhas da estabilização. A gente traz como primeiro ponto a questão, né, da rápida, né, e agilidade da questão da recuperação, ou seja, da recomposição da liquidez internacional em poucos meses depois da crise mexicana. Isso já foi um ponto assim bem relevante, onde o governo ele já estava ali, de certa forma, bastante empenhado, bastante focado em defender a nova política cambial. E que não, né, ele não se contemplava nas novas desvalorizações. E aí, de certa forma, isso já foi ali atraindo os investidores, né, justamente pela essa questão da rentabilidade das elevadas aplicações em moeda local, onde os investidores eles começaram a retornar ao país justamente por essa questão desse alto índice de rentabilidade, né? Fazendo assim com que o investimento, ou seja, das reservas internacionais, elas teriam fechado ali em um valor mais alto com relação à diminuição que ela já haveria sofrido nesses períodos. A gente traz também a questão da inflação, né? Que ela também começou a ceder e daí em diante ela passou ao longo ali de 4 anos consecutivos a se manter, né? Diante da taxa anual, ela caiu ao longo de 4 anos consecutivos. E aí a gente conclui que o Plano Real ele foi salvo por 2 fatores. Justamente pela questão da política monetária, onde
não se havia juros altos daquela época e teria sim escapado de sofrer, ou seja, o mesmo destino do que planos anteriores, que antecederam o plano real. A segunda coisa está voltada para a questão da situação do mercado financeiro, né, internacional, que se não tivesse ali, de certa forma, retornado a ampla liquidez de uma forma rápida, e a busca pela atratividade não teria sido, assim, de certa forma, ampliada, teria ali, de certa forma, os mercados emergentes, a política nacional poderia provavelmente, né, ser incapaz de assegurar o êxito do plano. E aí trazemos também a abordagem em relação ao PIB, né, que teve ali uma certa descentralização, teve ali uma diminuída na época de 3%, e aí essa questão dessa descentralização traz um olhar que a parte mais afetada foi a parte da indústria, onde ali teve-se uma queda, né, na época de 9%. Então, isso já traz ali um dos pontos que foi marcos da história nesse período de batalha de estabilização. São um dos pontos também que foi marcado que a estabilização ela não só trouxe os pontos bem relevantes positivos, mas também abordou ali pontos negativos bastante relevantes. Aqui é Clara Beatriz, vou falar sobre a crise em gestão nos períodos de 1995 a 1998. Bom, na década de 1990, o Brasil apresentava uma enorme crise econômica na inflação, ocasionada pelos impactos da ditadura militar, trazendo desse jeito endividamento externo com a inflação elevada para o nosso país, onde foi criado um plano que se chamava Plano Real, que de maneira intensa reduziu os problemas inflacionários naquela época. O plano ele foi um sucesso, mas muitos economistas, a partir do ano de 1995, eles temiam que a inflação voltasse a se fortalecer, pois houve outros programas parecidos com o Plano Real, com a intenção de acabar a crise inflacionária, mas acabaram fracassando. Mas, no entanto, o plano ele se mostrou firme, onde a inflação ainda era controlada de maneira eficaz, conseguindo manter, assim, a estabilidade econômica. Diante disso, trouxe dois fatores com problemas sem solução que se agravando ao longo do tempo. E um deles é o desequilíbrio externo. Na época, o Brasil apresentava mais índice de importações do que exportações, gerando esse desequilíbrio na balança comercial e na conta corrente. O que acontece? Qual era o motivo disso? Bom, isso acontecia por causa de alguns fatores, como a valorização do real, onde o real ele se mantinha forte em relação ao dólar, para justamente controlar essa inflação. E com esse real valorizado, os produtos vindos de outros países passavam a ser mais baratos, enquanto os produtos brasileiros eles ficavam mais caros para outros países, e diminuindo assim nossas exportações, onde outros países não queriam comprar nossos produtos, criando esse desequilíbrio. Também ele tinha a questão da manutenção do câmbio fixo, pois como o real ele estava valorizado, o governo tinha que sustentar o câmbio de alguma forma. Então ele precisou gastar reservas de dólar para sustentar o nosso país, desse jeito ocasionando uma dívida externa a crescer. E além de ele passar a depender de que outros países continuassem a financiar, só fazendo que a dívida aumentasse cada vez mais. Também temos a questão da crise fiscal, que nos 4 anos do primeiro governo FHC foi caracterizado por uma deterioração fiscal. E o que é essa deteriorização fiscal? Bom, era um desequilíbrio entre as receitas e as despesas do governo. E esse desequilíbrio se manifestou no aumento dos déficits públicos, como o déficit primário, que ocorre quando o valor das despesas de um governo são maiores que suas receitas, ou seja, no governo de FHC ele gastou mais do que arrecadou. Também tem um déficit nominal, que seria a soma do primário mais os gastos com juros das dívidas, mostrando o ciclo de endividamento crescente. E quais foram as principais causas dessa crise fiscal? Bem, primeiramente temos os juros elevados, né? Que os juros eles faziam parte do plano real
para controlar a inflação na época. E para garantir que a inflação não voltasse, eles apostavam em juros elevados para promover a estabilização econômica. Além desse fator, os juros altos tornavam o país mais atrativo para capitais estrangeiros, que aplicavam dinheiros em títulos brasileiros, que era o essencial para sustentar o plano real. E outro motivo que se agravou a crise fiscal foi a falta de ajuste fiscal, onde o governo demorou para adotar medidas para equilibrar as contas públicas, motivando assim o aumento e uma dívida crescente. Com isso, também tivemos grandes consequências. O principal deles sendo o endividamento excessivo, onde o governo precisava sustentar os custos e tomava essas atitudes através de empréstimos e resultando assim em um crescimento da dívida. Tivemos uma alta inflação, trazendo perda do poder de compra, a desvalorização da moeda por causa do aumento da dívida externa e além do governo ter apostado em privatizações como alternativa para evitar uma pressão maior sobre a dívida pública. Olá, professora. Eu sou a aluna Ana Gabriele e irei falar sobre 2 tópicos, o quarto e o quinto tópico. Bom, o quarto tópico, ele fala sobre o desfecho do desequilíbrio econômico. Entre 1995 a 1996, a âncora cambial, que era usada para combater a inflação, ela começou a mostrar suas limitações. A estratégia causou desequilíbrios nas contas externas do Brasil e gerou uma alta despesa financeira devido à necessidade de atrair capitais com altas taxas de juros. E isso pressionou as contas públicas e afetou a relação dívida, o PIB. Embora fosse sustentável enquanto o país podia se endividar, a situação ela piorou com as crises internacionais nos anos 90, como a do México, da Ásia e da Rússia, que reduziram os empréstimos ao Brasil. Em 1998, apesar de um breve alívio após a privatização da Telebrás, a moratória da Rússia gerou um novo cenário de crise. E o Brasil enfrentou ataques especulativos e a estratégia de alta de juros já não era suficiente, o que levou o governo de FHC a enfrentar um colapso na economia econômica vigente no início de 1999. Bom, já no segundo tópico, que é o quinto, o segundo governo FHC, ele enfrentou uma crise financeira em 1998, quando o Brasil ele negociou um acordo com o FMI para lidar com um cenário de déficits elevados e fuga de capitais. O FMI ele organizou um pacote de ajuda externa de 42 bilhões de dólares, mas o acordo encontrou obstáculos, como o ceticismo do mercado e a rejeição pelo Congresso. Isso resultou em uma perda acelerada de reservas cambiais em janeiro de 1999. O governo foi forçado a desvalorizar o real, abandonando a política cambial anterior. O câmbio flutuante levou a uma rápida desvalorização da moeda. A situação começou a melhorar com a nomeação de Armínio Fraga para o presidente do Banco Central, que adotou medidas como aumento da taxa de juros e a implementação do sistema de metas de inflação, estabilizando a economia. O regime de metas de inflação foi adotado no Brasil em 1999 durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, como parte das mudanças na política econômica após a crise cambial de janeiro daquele ano. A decisão foi tomada no contexto da transição para o câmbio flutuante após a desvalorização do real. E o objetivo era garantir a estabilidade da moeda e manter a credibilidade da economia. Em 1999, o Brasil adotava um regime de câmbio fixo ou semifixo, no qual o Banco Central defendia a paridade do real em relação ao dólar. Entretanto, a crise internacional de 97 e a crise russa de 98 geraram uma desconfiança nos investidores, levando assim à fuga de capitais e ao enfraquecimento das reservas cambiais. Em janeiro de 99, o governo foi obrigado a abandonar a âncora cambial e permitir que o real flutuasse livremente.
Diante desse cenário, o governo FHC precisava de um novo arcabouço para a política monetária. Então, houve a necessidade da adoção do regime de metas de inflação, que foi implementado em junho de 99, segundo o modelo já adotado nos países anteriores, como a Nova Zelândia, o Canadá e o Reino Unido. O regime também estabelecia metas atuais de inflação, definido pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, por meio das políticas de juros, buscava garantir que a inflação ficasse dentro da meta estipulada. Caso a meta fosse descumprida, o presidente do banco deveria explicar os motivos em uma carta pública. E as principais metas estabelecidas foram 99, 8%, 2000, 6% e 2001, 4%. Para controlar a inflação, o banco passou a adotar a taxa Selic, que é a principal controladora de taxas de juros atualmente também, como instrumento ajustando os juros conforme a necessidade. Nos primeiros anos, a adoção do regime enfrentou desafios devido à inércia inflacionária e à desvalorização do real, que pressionou os preços. A política monetária tornou-se rígida, com a elevação dos juros para conter os efeitos da crise cambial. E, apesar das dificuldades iniciais, o regime de metas de inflação trouxe uma previsibilidade para a economia brasileira e se consolidou como modelo vigente até os dias atuais. Esse sistema de metas de inflação, ele ajudou a manter a inflação sob controle e a fortalecer a credibilidade do Banco Central. E também ajudou na condução da política monetária. Esse regime de metas de inflação foi uma resposta, na época, à crise cambial, né? A época que fala no contexto de 99. E representou uma mudança estrutural também na política econômica do Brasil, embora existissem medidas de curto prazo que consolidou o modelo de controle inflacionário que é mantido até hoje, sendo fundamental para a estabilidade macroeconômica do país. Agora, o sétimo tópico a ser apresentado é referente às reformas do período do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Dentre elas, né, o governo ele foi marcado por duas características positivas e importantes. A primeira seria a de estabilização, e a segunda marca registrada do governo foi a das reformas, né? Que é o que será falado agora neste tópico. No governo do Fernando Henrique Cardoso, as principais reformas que podem ser citadas são essas que foram elencadas no slide, né? Que seria a privatização, o fim dos monopólios estatais nos setores de petróleo e telecomunicações, mudanças de tratamento do capital estrangeiro, saneamento do sistema financeiro, reforma parcial da Previdência, renegociação da dívida estadual, aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF, o ajuste fiscal a partir de 99, a criação de uma série de agências reguladoras dos serviços de utilidade pública, e a estabilização dos sistemas de meta de inflação como modelo de política monetária, onde o primeiro ponto ele pode ser avaliado como uma transferência do setor das empresas deficitárias ou empresas superavitárias com níveis inadequados de investimento. Com a desestatização, esses gastos, que no caso seria a transferência de Estado para privativo, né, para empresas privativas, esses gastos deixaram de pressionar as contas públicas, ou seja, foi um alívio para, no caso, na época, foi um alívio para o Estado, a privatização. O fim dos monopólios também exigiu que fosse aprovada uma emenda constitucional e permitiu que os setores de petróleo e comunicação deixassem de ter uma atuação exclusiva para o Estado, abrindo caminhos para uma competição no setor petrolífero.
Já a mudança no tratamento do capital estrangeiro também exigiu uma emenda constitucional. E essa medida abriu para os setores de mineração e energia uma possibilidade de exploração por parte do capital estrangeiro. No que se refere ao sistema financeiro, é possível perceber, que os problemas associados ao desaparecimento da receita dos bancos após o fim da alta inflação, essas interferências nos setores ficaram expostas. O governo atuou, então, em diversas frentes, propiciando, entre outras coisas, uma solução de mercado para esses 3 bancos privados, que foram absorvidos por outras instituições financeiras também privadas, que no caso foram os bancos econômicos nacionais e os bamerindos. Também pode-se afirmar que evitou-se uma crise financeira dramática como a vivida antes no México e depois em países como a Ásia e a Argentina. Privatizou a maioria dos bancos estaduais mediante negociações com os governadores e facilitou a entrada de bancos estrangeiros no mercado brasileiro, procurando ampliar a concorrência no setor, além de favorecer um processo de congelamento no setor que deixou o mercado com menos instituições, porém relativamente mais fortes. Também houve a ampliação dos requisitos de capital para a constituição dos bancos, além de uma melhoria substancial no acompanhamento e no monitoramento do nível de risco do sistema por parte do Banco Central. Em relação à reforma da Previdência, é possível observar que se deu em 2 etapas, onde a primeira foi também através de uma emenda constitucional de 98, que estabeleceu uma idade mínima para os novos entrantes na administração pública e ampliou-se a necessidade de contribuição de quem já estava na ativa, além de desconstitucionalizar a fórmula de cálculo das aposentadorias do INSS. Já na segunda, mediante a Lei 9.876 de 99, foi possível aprovar o fator previdenciário para o INSS. Conforme essas leis, as novas aposentadorias concedidas por esse instituto, antes antigos trabalhadores do setor privado, passaria a ser calculada em função da multiplicação da média dos 80% maiores salários da contribuição a partir de julho de 94, para evitar questionamentos acerca de como indexar os valores anteriores ao plano real, por um fator previdenciário tanto menor quanto menores fossem o tempo de contribuição ou de idade de aposentadoria. Ou seja, uma pessoa que se aposentasse cedo, portanto, teria como seu salário de contribuição multiplicado por um fator muito inferior a 1, desestimulando as aposentadorias precoces. A renegociação dos passivos também estaduais constituiu na federalização das dívidas frente ao mercado. Já em relação à LRF, que é a lei da responsabilidade fiscal, a lei estabeleceu um teto para as despesas com pessoas em cada um dos poderes das 3 esferas de federação, entre os dispositivos de níveis de controle de finanças públicas, onde houve a proibição da renegociação de dívidas entre as federações. Além da LRF, o governo também implementou um rígido programa de ajuste fiscal que começou a vigorar a partir de 99. Ele representou, por sua vez, 3 décadas a vigência de uma restrição orçamentária baseada em metas rígidas, pondo fim à situação tradicional da falta de maior controle das contas públicas. As agências reguladoras dos serviços de utilidade pública, nos moldes dos quais existem diversos desenvolvimentos, foi criada com o intuito de defender os interesses dos consumidores, assegurando o cumprimento dos contratos. E em relação ao sistema de metas de inflação, ainda que institucionalmente precário para a época, e também pela ausência da autonomia do Banco Central, foi possível caracterizá-lo como compromisso formal para a estabilidade dos preços. Por parte das autoridades,
o que era considerado inédito para a época. Essas metas elas operaram como um instrumento de balização das expectativas, ou seja, de controle das expectativas. E a implementação do sistema foi marcada por uma gestão profissional do Banco Central, ou seja, o Banco Central também começou a ser autônomo e ter mais autonomia para validar algumas coisas e para regir algumas coisas. Também pelo desenvolvimento de procedimentos de transparência entre a instituição e o público, né, que no caso o Banco Central passava a tornar públicas algumas informações, e também uma elaboração periódica de relatórios de inflação, ou seja, eram dados que o Banco Central tinha por obrigação fornecer aos consumidores, e pela obtenção de taxas de inflação relativamente mais baixas, à luz da intensidade da desvalorização cambial observada no período, embora superiores aos níveis despejados em alguns anos. No caso, esse conjunto de novidades moldou uma nova forma de governo para o país, em linhas mais gerais, né, assemelhando-se às nações desenvolvidas, com essas características presentes na governança do Estado, né, tornando as atividades mais produtivas e o sistema financeiro mais sólido. E também, em relação às contas fiscais, tornou-se um controle maior e, em relação à inflação, houve uma relativa baixa nos preços. Oi, professora, aqui é o Francisco Leonardo e eu vou apresentar o tópico 8, Políticas Sociais e Privatização. As políticas sociais nos anos FHC. No governo FHC, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e especialmente ao longo da sua segunda gestão, foram lançados ou aprimorados diversos programas que aumentaram o gasto público e criaram uma rede de proteção social relativamente desenvolvida para os padrões de um país latino-americano de renda média, como é o nosso. Então, os principais objetivos do governo Fernando Henrique Cardoso foram a modernização da economia, fortalecimento de Estado, consolidação da democracia e inflação baixa. Mas apesar de algumas melhorias sociais, a desigualdade social permaneceu elevada. Já as privatizações na gestão de Fernando Henrique Cardoso caracterizavam-se pela venda de empresas prestadoras de serviço público, com ênfase na área de telecomunicação e energia. Essas operações, por sua vez, foram marcadas por uma nova mudança de porte das empresas em relação às privatizações de 1991 a 1994, o que se demonstra pelo vulto do total arrecadado. Então, a privatização na gestão de Fernando Henrique Cardoso foi a transferência de empresas estatais para a iniciativa privada, o objetivo era modernizar a economia, abrir a economia e arrecadar recursos para o Estado. Eu sou a Francisca Evelyn e vou falar sobre o tópico Uma década de transformação, uma mudança em 3 estágios. Bom, décadas perdidas de 1980 e 1990. Fala-se muito, sobre essas décadas perdidas, porém essa expressão ela não chega a fazer jus aos fatos. Primeiro porque enquanto na década de 1980 a renda no Brasil ela caiu, 0,6%, entre 1990 e 2000 ela aumentou 0,9%. Além disso, em 1980 o governo ele não teve êxito, ele não procurou ali mudar a economia. Já em 1990, passou a ser conhecida ali como a década da transformação, dividido ali em 3 etapas. A primeira, que foi de 1991 a 1994, que teve ali a privatização, que introduziu ali um choque de competição na economia e gerou uma mudança na economia e obrigou ali o setor privado a se modernizar. Teve a de 1995 a 1998, que foi o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, que teve ali a estabilização do Plano Real, que causou ali a revolução do setor privado.
porque com a possibilidade de comparar preços, a soberania do consumidor ele passou a obrigar uma disputa ali entre firmas que só beneficiou a concorrência dos importados, né? Então, em 1999 e 2002, teve a tríplice mudança de regime, que teve ali a mudança econômica. Então, na década de 90, o Brasil ele adotou o Plano Real, que estabilizou a moeda e controlou ali a inflação. Porém, em 1999, teve uma crise que obrigou o governo a mudar a forma como o câmbio era controlado. Então, o Brasil ele passou a adotar o câmbio flutuante, então o real passou a ser determinado pelo mercado. A política ela se tornou ali mais polarizada, então o governo ele assumiu um foco diferente dos anteriores. Por que o ajuste não foi percebido? Porque em 1999 a gente viu que teve mudanças, né? Então teve medidas ali para enfrentar o desequilíbrio mediante o ajuste fiscal e o aumento das dívidas, né? Então, a dívida pública e a flutuação cambial. Por que isso não deu certo? Porque em 2002 o Brasil ele não era percebido como um caso de sucesso nem pelo mercado e nem pela população. Então, os investidores eles só viram ali as dívidas aumentando cada vez mais. Então, o que a gente tira de conclusão sobre os dois governos, né, na diferença dos dois governos até aqui, é que o governo de Fernando Henrique Cardoso ele foi marcado por conquistas econômicas e também por desafios sociais. O primeiro foi marcado por conquistas econômicas e também pela estabilidade, e o segundo lidou ali com os desafios econômicos e a crise externa.